Oi, olá você, tudo bom? Aproveitar aqui meu momento de caminhada com esse P amarelo lindo no fundo. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a depressão. Já falamos sobre o seu núcleo. Dissemos ali que quando você tem uma quantidade imensa de expectativas na vida, por conta, né, da ideia que você faz de que a vida pode ser realmente algo que nos vai agradar, a frustração ela é iminente e essa frustração ela vai trazer a insatisfação, a inconformação, a revolta, o núcleo, né? E depois a tristeza como sentimento resultante desse núcleo entristecedor mesmo. E essa tristeza ela vai variar de grau, de tempo, de intensidade, que é o que vai caracterizar também a nossa condição depressiva, né? E hoje eu vou falar daquilo que acontece entre esses dois momentos, né? O, o surgimento do núcleo, a instalação do núcleo e depois o sentimento de tristeza, né, como resultante. Então, são as características comportamentais do estado depressivo ou do depressivo, né? Então, eu fiz até uma lista aqui para ser um pouco mais fiel. Ela não contém todos os comportamentos característicos, mas ainda assim eu precisei fazer uma lista, porque apesar de lembrar de muitos deles, eu não queria esquecer nesse momento desses que são os mais importantes, tá bom? Então vamos lá. O desânimo no cumprimento do dever, a insegurança elevada, uma ansiedade inexplicável, a solidão em grupos, a impotência diante das escolhas, a angústia da melhora, a sensação de abandono, sentimento de inutilidade, hábito da queixa improdutiva, a convivência difícil com a diferença, com os diferentes, a relação de insatisfação com o corpo. Isso vai afetar também a nossa autoestima, então a gente passa a ter uma baixa autoestima, um sentimento de menos-valia. Nós temos aí o apego a fatos passados, uma aflição fantasma com o futuro. Nós temos negação dos sentimentos, nós temos a desistência de ser feliz, o que acaba causando depois, em muitos casos depressivos, o pensamento suicida, né? Aquela forma de querer sair da vida por achar que a vida não vale mais a pena, a dificuldade de perdoar. Não só o perdão alheio, né, daqueles que porventura nos tenham feito algum mal, mas o auto-perdão, que também é fundamental para a vida, tá? A inconformação perante as perdas, entendendo pouco o que significa ser nosso ou não, o pessimismo. Uma sinergia com o pessimismo tem o depressivo e o perfeccionismo. O perfeccionismo que vai levar a gente a tentar fazer o impossível, que é controlar a vida. Então, esses são alguns comportamentos, algumas características do depressivo, daquele que está passando pelo processo depressivo, que muitas vezes, né, por serem tão comuns na condição humana, a gente passa batido. Esses são alguns deles. E eu vou falar mais sobre eles. Eu vou falar, né, sobre quase que como falando cada um deles, para vocês poderem realmente ter noção do quanto eles são característicos, né, de uma situação onde existe uma insatisfação, uma inconformação, uma revolta e tem aí a tristeza como consequência. Tá bom? Só passando para falar isso, depois a gente vai falar mais. Eu agradeço aí a sua atenção, como sempre, e até daqui a pouco, até logo mais, onde a gente vai falar um pouco mais sobre esses comportamentos característicos, tá bom? Um grande abraço, até mais.